olha só, Carrie, né? Candy. Ok, Candy. Desculpa ter sido assim tão sincero com você, mas é que eu prefiro ser honesto do que ficar dando voltas. Porque eu acho que eu tenho que ser sincero com substância potencial. E você, isso não esqueça, tá? Uma substância potencial, até comigo. Eu sou uma substância potencial. Ok, para de chorar, olha só, Candy. Eu preciso te dizer a verdade. A vida é uma merda. A vida é mesmo uma merda, uma imensidão de merda, essa merda imensa que está afogando a gente e inundando o nosso corpo como um vírus descontrolado. A vida é esse vírus que não dá espaço para qualquer um. A vida só sabe foder com a gente, Candy. Olha só, eu tentei nesses anos todos mentir as pessoas, ajudar as pessoas, mas não consigo, sabe? A verdade é essa, Borducha. Não tem como a gente se dar bem, entendeu? Não vai descer uma mão do céu e puxar a gente para o paraíso. Isso não existe, Candy. Não há esperança. Não há a menor possibilidade do mundo lá fora ser todo em verde, vermelho, vestido pela trilha sonora da Manipulã. Isso não existe. Nem pense que você vai conseguir emagrecer e virar gostosona da escola, que os meninos da escola vão, sei lá, disputar para ver quem come seu rabo no fim de semana, porque isso não existe, Candy. Isso aqui não é sessão da tarde, entendeu? Candy. O café da manhã do show da Xuxa não é e nunca foi para você. Lamento. Lamento profundamente. Tudo bem, Candy? Candy? Alô? Candy? Candy? O que você fez, garota? O que houve, gorda? Muito bem, bom dia pessoal, bom dia. Vamos virar aqui a câmera rapidão. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo Café Sonoro. Esse trechinho que acabamos de ver, assim, na entrada, né, da nossa live, acompanhamos um pequeno trecho da montagem de nome Viral. Um solo performado pelo artista convidado, de daqui a pouco, Daniel Colim, que tem diálogo com a temática de hoje, no que tange à atualidade que vivemos no Brasil, onde podemos ler do cenário político em pandemia um universo de perversidades entre vozes e discursos. Bom dia, gente, bom dia. Que bom que estamos aqui, apesar dos pesares, apesar do que está lá fora, está tão difícil, mas sigamos juntos, porque é muito importante essa rede de conexões, de apoio, que, não sei, otimismo, às vezes é preciso, é tão difícil, mas aquela frase eu costumo dizer para minhas alunas que eu converso atualmente, assim, aquela frase, ninguém solta a mão de ninguém, nunca foi tão verdadeira e necessária na atualidade, né? Então isso aí, galera, estamos juntos e vamos lá para esse bate-papo para lá de delicioso, gente. O Bate-Papo Café Sonoro, ele é um projeto do grupo de pesquisa Vocalidade Cena. Eu tenho alguns parceiros do grupo que estão ajudando nessa mediação desses episódios.
pessoas que admiro muito, pessoas incríveis, a Letícia Carvalho, César Linélia, Sulian Vieira. Obrigado, gente, tamo junto. Semana que vem tem outro episódio com outra mediadora e sigamos. Hoje o bate-papo vai trazer um tema assim que me é muito caro, adoro, e assim, é um universo maravilhoso, é muito amplo, né? Mas vamos lá. Sem mais delongas, eu já vou trazer o meu convidado. Deixa eu já botar o fone aqui, porque eu gostaria de aproveitá-lo. Wait for it. Muito bem. Daniel Colim, você já está na área? Posso te chamar? Onde está você? Aqui está. Adicionar. Guardando. Chega mais, Daniel. Vamos tomar um café. E aí, Daniel, tudo bem? Olá, tudo bom? Bom dia. Bom dia, compadre. Como é que tá essa Porto Alegre? Tá frio, tá bem frio. Aqui tá mais ou menos. Gente, esse bate-papo vai ser bem doido, assim, porque a gente vai ter que se cuidar bastante para poder seguir uma temática. O Daniel é meu amigão, meu compadre lá de Porto Alegre. A gente fez várias interlocuções juntos, né? Então, tem todo esse lado afetivo também nesse bate-papo. Dani, Sim. olha Oi. só. Já preparou o teu café, cara? Já, claro. Iha! Vamos lá, então, gente. Olha só. Vocês sabem que quem acompanha esses bate-papos, que esses momentos têm no máximo 1 hora de duração por live do Instagram, né? Então, quando fechar 1 hora, vai fechar. A Letícia Carvalho tá elogiando. Ó, que linda parede de bolinhas. Foi um desejo da minha esposa, ela é viciada em petit pois, então. É lindo mesmo. Muito bem. Gente, olha só. Nós sabemos que cada episódio tem uma temática que é um universo, que não dá pra gente entrar muito assim, costurar algumas coisas. O que dá pra fazer, o que nós queremos aqui nesse bate-papo mesmo, né? É falar a respeito, suscitar alguns pensamentos, de repente servir de interlocuções com outras pessoas, né? Então, sabendo disso, abordar voz e discurso é estar num universo muito amplo. E aqui a gente vai tentar esboçar alguns pontos de reverberação, de reflexão. Aí, isso aqui não é uma entrevista, né, gente? Eu fiz aqui um roteirinho rapidão, só pra gente não se perder, né, Daniel? Uhum. Então, olha só, o ponto de partida, pra gente falar isso, o que sugerimos penso que poderíamos aproveitar o convidado utilizando a tese dele como um diálogo possível nesse lugar. A tese publicada em 2019 na UDESC, de nome O Sul do Corpo é o Nosso Norte. Práticas decoloniais em corpos de artistas brasileiros. Vamos iniciar por essa frase que a tese traz. A frase de Petra Costa. Olha a frase, galera. Abre aspas. Nossas vozes não são audíveis. Fecha aspas. Daniel, talvez muitas pessoas não conheçam a Petra. Amplie para nós, por favor, quem é Petra Costa e em qual contexto ela fez essa frase. Bem, gente, a minha tese, ela foi basicamente analisar o trabalho, acompanhar o trabalho de alguns artistas brasileiros e brasileiras, né, da performance, das artes do corpo, que utilizavam o cu nas suas performances, né? Então foi uma tese polêmica naquela época. E a Petra Costa é uma artista fundamental nessa situação. Ela, inclusive, era muito citada pelos outros artistas, né? Ela tem uma rede de afetos, muitos trabalhos ao redor do cu. Adoro. Muitos trabalhos analisados por outras pessoas, né? E essa frase que ela coloca vem de um trabalho dela, que é um projeto que se chama Decolonization, né? Ou seja, a descolonização do cu, onde ela sempre, em todas as performances, ela termina a performance introduzindo no cu
uma dildo câmera, né? Então ela enfia um dildo que tem uma câmera na ponta e projeta o Column na parede. E aí ela no microfone fala o que ela chama de um manifesto Cu do Sul, né? Que aí dentro desse manifesto tem essa frase que você falou, que nossas vozes não são audíveis. Porque ela tá querendo, ela é uma pessoa trans brasileira que vive na Europa há alguns anos, né? Atualmente ela está em Viena, fazendo um mestrado em Viena. Então ela fala muito dessas vozes que não são as brancas coloniais, né? As brancas colonizadoras. Ela fala dessas outras vozes da qual a gente faz parte no Brasil, mas que, né, ela está num contexto onde conhece outras tantas pessoas, né? Então ela faz parte de um movimento lá que se chama Pessoas Trans e Queer. É um conceito que aqui no Brasil não pega muito bem se a gente traduzir, porque é People of Color, que é o pessoas de cor, que no Brasil tem um contexto racista, né? É um termo racista, mas lá é um conceito que engloba essas pessoas que não são europeias. Então ela está falando exatamente desses discursos que não são audíveis. E é muito legal porque o manifesto que ela fala das vozes que não são audíveis é justamente para dizer, bem, já que não nos escutam aqui na Europa, né, já que entendemos que não nos escutam, então a gente tem todo o direito de falar o que a gente quiser, da forma que a gente quiser, porque a gente não precisa dessa validação que a Europa acha que tem que dar em tudo. A gente tem a nossa própria autonomia para criar o que quisermos. Então, basicamente, assim, a grosso modo, é o que Pedra está dizendo nesse contexto, assim. Legal. Dani, e você esteve lá em Viena, né? O que você pôde ver presencialmente lá? Você foi para a tese de doutorado, é isso? Conta para nós, por favor. Sim, a Pedra foi uma pessoa muito querida para mim. Eu acompanhava já o trabalho dela à distância, não a conhecia. Ela foi a primeira pessoa, a primeira artista que eu pensei, é ela que eu quero trabalhar, né? Uma das que eu quero analisar. Não por causa do Decolonization, que eu fui descobrir depois, mas porque ela tinha um projeto no Brasil chamado Solange Tô Aberta, que era um duo de funk queer, né, com uma outra pessoa, que era o Paulo, e eu já gostava dela, né? Nesse duo de funk, ela fazia uma performance que ela tirava um terço católico do cu. Uau! E então era bastante forte e tal. E aí, quando o Solange fez 10 anos, ela estava em Viena, e eu fiquei sabendo que ela ia fazer uma comemoração. E eu falei assim, comentei com ela quando que vai ser e tal, e ela falou assim, não, me diz quando você vem que eu marco no dia que você vier. E eu não tinha dinheiro nem para nada, eu não tinha dinheiro para ir para Buenos Aires. Mas eu falei, eu tenho que ir, essa pessoa vai fazer o show especificamente. Então juntei todos os meus dinheiros e fui para Viena e consegui ficar 5 dias com ela. Ela também, além de tudo, abriu a porta da casa dela, eu fiquei na casa dela, então a gente teve essa convivência. Participei de um debate lá com outras pessoas sobre o Solange, e foi muito legal. Foi uma experiência assim, imprescindível, essa convivência. Entrevistei, vi o show Pocket, então muitas coisas. Depois, algum tempo depois, eu vi o show dela novamente no Brasil, em São Paulo. Então foi uma experiência riquíssima, até para entender um pouco do contexto, muito rapidamente, evidente, mas do contexto em que ela vive, porque Viena, para quem não sabe, é a cidade das belas artes, né? Então ela faz um mestrado na Academia de Belas Artes, falando do cu. Maravilhoso, né? E ao mesmo tempo polêmico, necessário, tem tudo isso por trás, né? Mas uma das provocações que a gente tem aqui, assim, que a gente tentou botar, tem a ver com um trecho de como o Cleudelmar Alves Fernandes, que tem o livro Análise do Discurso, ele introduz o tema. Ele coloca que analisar o discurso implica interpretar os sujeitos falando e considerar os elementos que têm existência no social, as ideologias, a história. Aí, com isso, Dani, a gente vai para um debate que nas artes sim, é um pouco difícil, né? Que tem a ver com questões políticas, né? Se a gente pegar todas as afirmações já feitas de que a arte é política, nossa, isso aqui dá várias teses, né?
A gente não teria como abordar isso, mas tem ligação com isso também, né? Você acha, assim, que tipo, a Petra faz um manifesto bastante claro, né? Isso tá... Uhum. E como você acha isso em relação às artistas, os artistas de hoje? Como é isso? Algumas pessoas não gostam de fazer essa referência, né? Mas isso é normal? Isso é intrínseco? Como é que tu vê isso hoje? Eu vou falar um pouco da minha referência, de como eu me sinto, né? Eu entrei na universidade em 2000, então faz 20 anos que eu sou que eu entrei na graduação, né? E aí, a partir disso, a pós-graduação e tal. E eu sinto que teve uma grande mudança nesses 20 anos, né? Minha formação toda é em artes cênicas, então eu posso falar exatamente desse lugar. E eu me lembro perfeitamente que na minha graduação nós não tínhamos tanto essa perspectiva das micropolíticas, né, identitárias. Então, dando assim um apanhado geral, na minha graduação, que foi de 2000 a 2004, nós tínhamos poucos colegas negros, por exemplo, na turma. Nós tínhamos quase nenhuma pessoa trans na turma. E eu me lembro que, assim, forçando a minha memória, eu me lembrei que tinha uma mina travesti na época. E a gente não sabia lidar, né? Hoje, fazendo uma meia-culpa, a gente não sabia lidar com essa realidade. E então, recheado de transfobia. Então, era uma época onde também os professores, os colegas não sabiam lidar, por exemplo, com o corpo gordo, né? Então, era muito gordofóbico. Nossa, pessoa indígena não tinha, não existia. Então, assim, teve uma virada política no país que permitiu, por exemplo, que essas pessoas pudessem adentrar a universidade. Estou falando da universidade especificamente, Sim. né? E isso muda a perspectiva, é evidente, né? Então, isso hoje, 20 anos depois, eu vou defender uma tese de doutorado onde uma pessoa da minha banca é uma professora trans das Legal. artes cênicas, né? É uma doutora trans nas artes cênicas. Então, tipo assim, é óbvio que a perspectiva muda, né? Identitária muda. E aí vem vários movimentos teóricos junto com isso. Por exemplo, eu pesquiso a questão da decolonialidade, né? Que é um movimento que está super em voga agora nas artes cênicas, né? Nas artes do corpo no Brasil, que eu descobri por causa dessas artistas que eu pesquisei, não só a Pedra Costa, mas é bom eu dizer também, né? Porque eu analisei a Pedra Costa, analisei a Bruna Cury, que é uma performance de São Paulo, Paulis Castelo, que também é de São Paulo, o coletivo Macaquinhos, também é de São Paulo. Analisei de Porto Alegre 2 grupos de teatro, que é a Companhia Espaço em Branco e o Levanta Favela, né? A Vanessa está me perguntando, eu me formei na URGS, né, aqui em Porto Alegre, fiz um mestrado aqui e meu doutorado foi na UDESC. Então, graças a essas artistas que estão cada vez mais com essas vozes audíveis, para a gente usar a frase da Pedra, a gente consegue ampliar a nossa perspectiva. Então, agora, só para encerrar o que eu estava falando, eu acabei esse ano, uma grande amiga se formou na universidade onde eu me formei, no DAD, né? E os oradores da turma deles, né, foram 2 pessoas negras, 2 pessoas cotistas, que vêm falar exatamente o discurso da turma das artes cênicas, foi falar exatamente da importância das cotas, da importância desse olhar para a negritude dentro da universidade, que ainda está longe de ser o ideal, né? Então, para mim, muda porque isso muda a metodologia, isso muda a subjetividade do curso e, claro, o pensar as artes no Brasil. Isso me parece muito evidente. E como professor em universidades também, eu já tive experiência aí na UFGD com vocês, em algumas aulas, dou aula numa pós-graduação, a gente sente essa potência nas turmas, eu sinto pelo menos, né? Sim. Não, e tu falaste um aspecto muito, muito bacana, assim, que é a questão, tipo, você falava do início, quando você estava na graduação, mas isso, acho, perdura, Dani, que é a questão de não sabermos como lidar com isso, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que nos queremos abertos, nós podemos cometer equívocos, assim, tipo de lidar, de repente, com uma transição durante um curso, né? De ter pessoas não binárias, não saber como lidar com isso, né? Então, é lindo e um lugar também de necessidade de a gente
reverberar isso, né? Como isso pode ficar, assim, tipo, como é que nas universidades isso pode ficar mais tranquilo, se trata, assim, você vê alguma alternativa? Eu vejo que ele é que tem um monte de coisas aí, eu acho, envolvido, tá? Tô falando agora de um ponto de vista bem achismo. Ok, Às vezes eu acho que tem uma arrogância acadêmica, né? Sobretudo da questão do corpo docente. concordo. Agora, eu tive uma experiência riquíssima, assim, meu doutorado foi na UDESC, foi uma experiência riquíssima, porque eu tive a convivência com colegas assim do Brasil inteiro, até pessoas, até eu tinha uma colega de Portugal, então era uma gama cultural bastante heterogênea, e eu tinha colegas travestis na pós-graduação que eram assim furiosas e com razão, e a gente chegava para aula e tinha cartazes, né, na parede, tipo assim, que autor trans você está lendo, sabe? Então, eles e elas virem com essa potência, e eu acho que às vezes algumas professoras ainda estavam na defensiva, sabe? Eu acho que para um curso de artes, para uma perspectiva artística, acho que a gente tem que sair desse nosso lugar de privilégio, entender esse lugar de privilégio, até porque a universidade é um espaço basicamente de privilégios, né? Historicamente branca. Por exemplo, para mim, que sou uma pessoa cisgênero evidente, que convivo com muitas pessoas trans, essa ideia do sistema com C, né, um sistema que ele é da cisgeneridade, é uma coisa que a gente tem que saber lidar muito, a gente tem que saber arrear essas guardas e abrir esses espaços, sabe? Liberar vários espaços para que essas pessoas também façam parte porque lhe é de direito, assim. A Pedra Costa diz isso bastante, assim. Eu estou falando bastante da Pedra porque realmente ela foi importante para a minha pesquisa, mas ela fala muito isso, assim, eu vim tomar um lugar que é meu por direito e eu vou tomar a força, sabe? Então, ela demorou a entender que a universidade é um espaço, isso segundo ela me conta na entrevista, né? Que ela por uma professora que é europeia, né, afro-europeia, que falou para ela assim, toma o seu espaço, é um espaço de poder, toma esse lugar, né? Então, não à toa que a gente vive uma sociedade hoje neofascista que é justamente já sacou isso, já sacou que tem muita gente tomando esses lugares de poder e quer resgatar esses lugares de poder. Então, não à toa que a gente tem um governo bolsonarista que quer atacar as universidades, quer atacar os artistas, né? Porque são pessoas que, em tese, dentro de um sistema colonial, para mim que estuda a decolonialidade, a gente tem que estar abaixo nessa pirâmide da colonialidade, né? Nosso lugar não é lá em cima, nosso lugar, assim, desde o meu desprivilégio, né, como uma pessoa latina, como uma pessoa bissexual, né, como uma pessoa, enfim, que sou de família pobre, eu não devia estar onde eu tô, né, intelectualmente nessa ordem. Eu deveria estar lá embaixo no sistema e pessoas ainda inferiores, entre aspas, a mim, mais embaixo, né? A pessoa trans lá embaixo. Então, assim, a gente está virando essa pirâmide, né? A gente está decolonizando isso. E o preço é caro. Então, o contra-ataque é forte, né? Total, Dani. Eu acho esse tema tão gostoso, é tão maravilhoso, né? Porque ele é urgente, necessário e nos motiva, assim, de tantas formas. Eu vou fazer um elo, assim, que a gente deixou para depois, mas eu acho importante a gente amarrar, porque para dar uma atenção no termo voz dessa conversação, né? Uhum. A gente acaba tratando mesclado, né? Mas tem uma inquietação, assim, que a gente conversou sobre esse episódio, que é com o pensar o trabalho vocal para atrizes e atores hoje, né? Então, botei aqui, ó, quero fazer um elo com o pensar o trabalho vocal com a formação de artistas. Você é ator formado, bacharel em interpretação pela URGS. Suas disciplinas vocais tinham conexão com a voz pessoal que sofre influências culturais, sociais e ou políticas? Na sua opinião, isso é um pensamento que deva perpassar um trabalho ou preparação vocal para o ator e a atriz? Ou, em outras palavras, Dani, tipo, quando a gente... eu percebo, aí também é um achismo meu, né? Eu percebo que na prática artística, ou até mesmo em algumas
universidades, né? A gente pensa muito no trabalho vocal como técnica, né? E sim, claro, nós temos que dialogar com essas questões também. Mas pode ser, aí é uma hipótese, que esse lado da voz do entorno que constitui a sua voz fique para um outro lugar que não na disciplina de voz. Claro que existem vários lugares para ser debatido, mas como é para ti? Primeiro, então, na sua formação, você sentiu isso ter ligado ou isso não era uma questão? E como pensar hoje, né? Você também trabalha em cursos de formação de atores e atrizes, né? Como pensar, então, uma disciplina, um módulo de voz que aborde também essa questão? É necessário? Não? O que você acha? Então, como eu falei, eu sou de uma geração mais antiga, né? Eu tenho essa cara de bebê, mas eu já tenho 40 anos, né? Adoro. E nesses 20 anos que eu entrei na universidade, a gente, naquela época, tinha um curso muito mais de técnica, né? Então, as minhas aulas de voz eram muito mais na questão de técnica, né? Quase fonoaudiológica, né? Tive uma professora que um pouco mais além nessa questão de botar o corpo, né, junto, né, nessa prática vocal, mas eu não me recordo dessa questão mais cultural na voz, né? Claro, a gente dava algumas traziam essas características, mas não era um objetivo central, né? Por exemplo, e eu digo isso pensando duas coisas específicas, assim. Que eu tenho um projeto com um amigo, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, que é o Juliano Barreto, que é um cantor. Acho que ele tá gay. aí. Ele tá aqui? Uhum. Que é gay. E uma vez a gente estava comentando, ele estava falando sobre isso. Ele é cantor desde criança, né? E é um baita cantor. E ele estava falando muito sobre a questão da voz, tô dando um exemplo, da voz afeminada, né? Então, que a gente não está acostumado a lidar com essa voz afeminada. Então, por exemplo, vamos citar Pablo Vittar, né? Que é uma pessoa hiperafinada, mas é atacado justamente nessa voz que é afeminada. É uma voz que chamam a voz do Mickey, a voz do não sei do que, porque é uma voz fora desse padrão. Então isso é absolutamente cultural. E isso não é discutido na universidade, né? E aí outra coisa também que me leva a pensar, e isso eu tenho a te agradecer, Marquito, foi porque tu me fez perceber, no meio do meu doutorado, quando tu me convidou para falar um pouco com a tua turma na UFGD, sobre isso, de que voz também estava ligado ao discurso. Então, quando você me convidou para falar com a sua turma sobre discurso da voz, que eu me dei conta que isso fazia parte de uma aula de expressão vocal. Porque a minha cabeça ainda estava antiga no pensar que voz é técnica, né? É só técnica, né? E eu não tinha entendido que esses discursos, os temas que eu estudo, também são expressões vocais, né? Então pode ser uma coisa bem idiota. O Victor tá falando do Johnny Hooker, a mesma coisa. A gente não... Tô dando um exemplo, mas isso são várias possibilidades, né? E então a gente não tá acostumado a lidar com vozes, agora falando do biológico, né? Fora do padrão, e por questões sociais e culturais. Então eu acho que a gente tem cada vez mais tentar pensar nesse lugar de discussão, assim, onde a individualidade, onde a micropolítica faz parte dessa Felipe Cato, então faz parte desse tipo de análise prática, né? É uma praxis artística a partir de um lugar. Então como é que agora vamos pensar, com uma voz trans, o Juliano tem outra história maravilhosa, que ele tem um aluno, que é o Natê, que é um homem trans, e antes da transição, ele era uma cantora lírica, uma mulher cantora lírica, que começou a tomar hormônios por causa da transição, e isso alterou significativamente a voz dele, né? A ponto dele chegar a pensar em desistir de ser cantor. Por causa da tonalidade da voz, por causa da sonoridade da voz. Então, assim, a gente tentar ouvir outros tipos de vozes também é um ato de decolonização. Oi, Grazi. Sim, Dani, isso eu acho também bem importante. Oi, Grazi.
E também é novo, difícil, mas também não é inovador, porque muitas pessoas, pesquisadores na área do teatro, na área talvez da fono, que eu desconheço um pouco, da música, de pensar o som, a voz para o teatro, já tem essa abordagem, né? Eu gosto de citar um trecho que a Judith Shaw, que trabalha com o método Linklater de voz. A Kristen Linklater, infelizmente, faleceu recentemente, né? Mas a Judith, eu fiz um curso com ela, que ela reverberou a Linklater falando assim, pensando numa preparação vocal, né? Ela disse, eu não quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir você através da sua voz. Que bárbaro. Nossa, é forte, né? Sim. A Letícia aqui compartilhando conosco. Letícia Carvalho, ouvir cada voz é decolonizar o pensamento. É importante demais isso. Sim. Também acho demais. Eu me lembrei de uma coisa, Marquito. Tem uma autora que eu queria muito indicar para todo mundo, já que indo nesse movimento da galera trans, assim, isso mexeu muito comigo também, assim, que autor trans que a gente está lendo, que autor negro que a gente está lendo, ou negra, ou enfim, né? Tem uma pessoa que é muito importante nas minhas leituras, que se chama J. Mombassa. J. Mombassa, que é uma pessoa trans também do Brasil, e ela tem vários trabalhos sobre a Pedra Costa, mas outros tantos. É uma autora que dá uma... ela te desconstrói, assim. E ela escreve um artigo muito legal sobre a Pedra que se chama Pode um cu subalterno falar? Porque existe um artigo muito clássico da Spivak, que é uma autora pós-colonialista, né? Que é Pode o subalterno falar? Que ela fala exatamente disso, né? Da voz do subalterno nesse espaço de colonialidade. E a Jota, ela vai afunilar isso e fala assim, e pode um cu subalterno falar? Porque quando ela fala o cu subalterno, ela coloca esse sujeito no espaço mais abaixo, literalmente, do cu do cavalo do bandido, assim. Porque é um sujeito que o cu ele leva diretamente à sexualidade, então você pensa nessa pessoa como alguém que tem uma sexualidade desviante, fala de uma coisa subalterna, mas também está falando da Pedra Costa, que é sul-americana. Então, assim, é um artigo muito legal, fácil de encontrar na internet, e está falando exatamente disso, de qual é essa voz que a gente está escutando, né? Nossa, muito importante. Obrigado pela referência, Dani. Esse espaço de bate-papo serve para isso também, a gente acaba linkando questões maravilhosas para a gente seguir depois. Sim. Aqui nesse bate-papo, a queridíssima Jane Celeste Guberfen, lá do Rio de Janeiro, nos coloca aqui que acho que quem foi inovadora nessa área foi a Glorinha Bettemiller, que foi a primeira no Brasil a juntar voz e corpo na perspectiva de Laban. A Glorinha, maravilhosa. A Jane escreve sobre a Glorinha, tem um livro a respeito maravilhoso, realmente. Ótima indicação e lembrança, Jane. Que bom saber. Não conhecia. Vale a pena ir atrás. Dani, eu queria ouvir um pouco mais sobre a tua tese nesse lugar todo que a gente está falando. A Pedra Costa, né, que foi você observou, acompanhou essa artista, né, e você citou outras e outros artistas coletivos. Sim. Eu sempre acho, mas aí é uma questão tipo, de quem está bem de fora, que Macaquinhos é um exemplo sintomático nesse lugar, pela reverberação que deu. Você amplia para nós, por favor, um pouco a respeito dessas polêmicas que foram na época e vamos reviver um pouco sobre a perspectiva de quem pesquisou. Sim. Macaquinhos, para quem não está ligado, para quem não lembra, ficou muito famoso na época, um coletivo que ficou muito famoso, porque a performance do Macaquinhos é muito simples, em tese, né? São performers que a função deles é observar o cu do colega da frente, né? Então, em geral, eles fazem um círculo e ficam só observando o cu da pessoa. Eles estão nus, né, e nuas, e eles vão até o ponto de tocar no cu, né? Então vão e tocam no cu e ficam ali, só tocando.
E aí, de vez em quando, esse círculo faz movimentos pela sala, assim, mas é bem simples. E ela é uma performance quase de meditação, né? Em silêncio e tal. Algum demônio foi ver lá o ensaio, gravou uma coisa e postou na internet, porque estava sendo patrocinado pelo Sesc, daí virou assim um escarcéu de que era dinheiro público pagando artistas que enfiavam o dedo no cu uns dos outros, né? Como se a gente só fizesse isso. E como se isso fosse um grande problema, né? Então, isso virou para a campanha do Bolsonaro, isso que saiu nos WhatsApp, eles foram assediados, perseguidos, né? Perseguidas, foi bem intenso. Assim, tanto que para conseguir falar com o coletivo foi difícil, porque foi bem nessa época e eles não eles não queriam falar com ninguém individualmente, só no coletivo e ainda assim com grande ressalva. Eu só consegui porque uma grande amiga era amiga de uma pessoa do grupo, assim. E aí foi muito importante, porque o título da minha tese vem do Macaquinhos, vem de... Porque eles deram um workshop em São Paulo, bem no final, bem quando eu estava terminando a minha tese, e eu consegui fazer o workshop de 2 semanas, né, de reviver essa performance junto com outras pessoas. Foi super difícil, foi bem complexo, não só pela questão de pudores e tal, que eu nem tenho tanto problema, mas pela questão corporal, porque é difícil mesmo, enfim, algo que não vem ao caso aqui. Mas que eles falavam muito disso, né? O sul do corpo é o nosso norte. Porque qual é a ideia de Macaquinhos? A ideia de Macaquinhos é a gente sair da ideia de que a cabeça é o centro do corpo, da sociedade, né? Então, o discurso deles guiou muito a minha tese, que é essa ideia do tipo assim, Larissa Pelúcio, que é uma pesquisadora brasileira, diz isso. A Larissa Pelúcio que diz, a gente foi obrigado e aprendeu no Brasil que a gente vive no cu do mundo. Nós somos o cu do mundo. A gente ouviu isso, assimilou isso e aceitou isso, né? Daí ela diz, se o mundo tem o cu, que é onde a gente vive, é porque ele também tem uma cabeça. E essa cabeça é uma cabeça pensante. Então, na medida que a gente entende que a gente é o cu do mundo, a gente aceita que tem um lugar que é a cabeça. E que esse lugar tá sempre é sempre superior. Então, tudo que lá para cima eles fazem é ciência, é pensamento, é intelectualidade. Tudo que a gente faz é cultura, é tradição. Assim, tô menosprezando as palavras justamente porque é um espaço de menosprezo mesmo, né? E a perspectiva do Macaquinhos é inverter essa lógica. É tipo, eles usam o Boaventura Souza Santos, que é um pesquisador português, que é tipo, vamos para o sul, né? Olhe para o sul, vá em direção ao sul. Então eles entendem numa geografia corporal que é a cabeça e o cu. Então já que a gente é o cu, vamos para o cu. Então a ideia do Macaquinhos é olhar para esse lugar que ninguém quer olhar. Né? Então é uma metáfora da geografia corporal com a geografia mundial, que é uma geografia política. Então, olhem para o sul, né? É isso que Macaquinhos fala. E então, o sul do corpo é o nosso norte, né? Então, assim como o próprio Macaquinhos, eles não falam sobre a questão da decolonialidade, né? Eu aprendi isso com outros artistas e outras artistas, e aí eu analiso todos da mesma maneira. Mas eu vejo no discurso do coletivo essa ideia de decolonização muito forte, assim, que é esse giro epistemológico do olhar o mundo, né? Basicamente isso. Lindo, lindo, Dani. Tem muitas reflexões aí nesse lugar, né? E envolto a muitos pudores, né? Como é difícil, né? Eu imagino assim, sabe, de várias pessoas que se entendam abertas e abertos, não é um lugar simples. Não. Então imagina assim para, sei lá, para quem está totalmente alheio assim e não quer abrir esse lugar, né? Não quer refletir esse lugar, né? Porque é muito fácil também estar num lugar cômodo, né? De as coisas são assim. E ser muito raso, né? Isso é depravação, o que eu não aceito, o que não está no meu lugar é inaceitável, né? É um risco, né, também. É um risco.
É sair desse seu lugar de privilégio. É. Faz parte disso, né? É absurdo. Cara, e pegando o gancho, já vamos ir para falar de um projeto teu, não só teu, de outros artistas também na atualidade, que é muito bacana e que perpassa essa temática de voz e discurso, não diretamente, que não é o enfoque, assim, essa abordagem, mas ela tem, óbvio, essas questões presentes. Inclusive em alguns episódios de forma muito forte, né? Que é o Daniel. Quem tá contigo nesse projeto, Daniel? O Juliano Barreto, que eu comentei agora há pouco, que é um cantor, a Natasha Vilar, que é uma atriz e bailarina, e o Vinícius Zuravski, que é um artista multifacetado. Eu adoro essa expressão que ele criou. Adoro. Esse coletivo de artistas criaram um podcast de nome Pod 4. A gente já vai fazer um merchan aqui, ó. Sigam, galera, no Instagram, @pod4 por extenso. 4 por extenso, né? POD 4, Pod 4. E, brincadeiras à parte, né? Fica a indicação realmente, né? Porque são artistas que estão no universo LGBTQIA+, e que estão falando sobre representatividade. Mas, Daniel, melhor é você falar sobre isso. Como são essas questões? E esse projeto nasceu como? Isso foi uma loucura do Juliano, assim. O Juliano, ele me convidou para fazer esse podcast. Na verdade, era para ser um canal de YouTube, daí a gente decidiu fazer um podcast, o que para mim foi muito surreal, assim, essa proposta. E até legal eu estar falando sobre isso aqui nessa live contigo, porque eu sempre tive muitos problemas com a minha voz, né? E me ouvir, também um pouco pela coisa que a gente estava falando da voz afeminada. Eu sempre achei minha voz afeminada, daí isso me levava para um lugar que eu não gostava, e aí eu também tenho um problema de dicção. Enfim, a voz nunca foi uma coisa que eu olhava com atenção, assim. E aí me ouvir agora num podcast e tendo que me escutar para editar, para ouvir de novo. Cada episódio eu ouço umas 4 vezes. Então, tá me fazendo também, de novo, um trabalho de decolonização do meu próprio imaginário, né? E aí então esse convite foi de criar esse podcast, onde, em tese, sempre temos eu, que sou um sujeito bissexual, o Ju, que é gay, e a Natasha, que é sapatão, nessa conversa com uma quarta pessoa convidada. O Vini, ele faz parte do coletivo, ele, em tese, não estaria presente nos episódios, né, com a voz, mas por causa da quarentena, ele tem episódio que ele acaba participando. E aí cada episódio tem uma temática que é ligada às questões LGBTQIA+, mas também às minorias representativas. Então a gente já falou sobre gordofobia, sobre apagamento bi, sobre visibilidade trans. Hoje, toda terça-feira sai um episódio novo. Hoje está saindo um episódio lindo, 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 que é com o Morgan Lemes, que é um homem trans negro. Olha o que é a potência da voz dessa pessoa falando pra gente. E ele fala uma coisa tão linda, que é essa intersecção entre a pessoa trans, essa intersecção entre transgeneridade e racialidade, porque ele fala como é se sentir uma mulher negra, uma mulher cis negra no Brasil, e depois sentir o que é ser um homem negro no Brasil. Que as referências sociais são completamente diferentes. O lidar com esse corpo é completamente diferente. Então a gente tem aprendido muita coisa legal nesses episódios. Assim. A gente tem ouvido muitas vozes que às vezes não tem espaço, que às vezes a gente não dialoga. E para nós foi muito legal porque assim, a gente fecha agora a nossa temporada esse mês com 30 episódios. Uau. Depois vai ter uma pausa. Vamos dar uma pausa. Cada episódio tem sempre um convidado presente, pelo menos alguém que manda um áudio de WhatsApp. Então já tivemos várias pessoas de Dourados, por exemplo, que mandaram. Então a gente já levantou quase 60 pessoas participando. Todas são amigos e amigas e colegas da gente. Então assim, isso nos fez entender que a gente sim faz parte de uma rede afetiva muito forte. E aí, dentro desse contexto social que a gente vive nesse governo desgraçado, porque não tem outra palavra para falar,
Assim, a gente está no pior cenário político das nossas vidas. A gente está no meio de uma pandemia, amparado por um governo desgraçado, necropolítico, que quer que a gente morra. Então, para nós, o Pod 4 foi entender realmente que a gente tem uma rede de afetos, né? Que é forte e que sobrevive nas subjetividades. Então, tem sido um projeto assim que não me dá dinheiro nenhum, a gente não tem verba nenhuma, tem sido só pelo nosso engrandecimento, pela nossa pluralidade. E, nossa, eu adoraria se vocês pudessem escutar assim, e poder dialogar com a gente, porque tem sido riquíssimo. Muito, muito bom, Dani. E também pode ser, pelo menos para mim, enxergo dessa forma, que também é um indicativo de resposta àquela pergunta inicial nossa de como lidar com essas questões. A gente só vai conseguir lidar com uma aluna, um aluno que está em transição, entendendo esse universo, buscando entender, né? Porque é difícil você também transitar nesse lugar, mas você precisa ouvir, né? Precisa tentar entender, fazer um exercício de empatia e saber um pouco do que representa aquilo, né? Ouvir. Uhum. Então, né, um podcast como o de vocês, ou, por exemplo, como o da Mídia Ninja, As Tias do Pavê, eles são fundamentais, né, para você ouvir pessoas que estão fora do seu ciclo, do seu universo. Né? Sim. A gente, quando criou também o Pod 4, a gente tinha uma ideia que era assim, a gente queria que fosse um podcast divertido, né, apesar dos temas serem densos e complexos, que fosse uma conversa informal, porque a gente é debochado, a gente faz piada, a gente ri da cara do perigo, porque a gente é brasileiro e brasileiro. Mas também que ele tivesse um viés um pouco pedagógico, sem querer ser assim tão arrogante nesse sistema, assim, pedagógico para nós também, né? Então, assim, coisas básicas, assim, então às vezes a gente vai conversar e a pessoa não sabe a diferença entre cis e trans. Porque às vezes a gente desse espaço da comunidade LGBTQIA+, todo mundo sabe o que é ser bissexual. E às vezes tu vai ver e a pessoa não sabe. Então, assim, de coisas... essa aqui é a Berenice, ó. Tá aqui de mentira. Gatinha. Então a gente pensou assim que tinha que ser uma conversa que as pessoas pudessem também abrir esses espaços, porque dentro da própria comunidade, porque começou tudo com a comunidade LGBTQIA+, dentro da própria comunidade existem preconceitos, existem nebulosidades, né? É um termo super guarda-chuva, é uma sigla guarda-chuva. Então a gente pensou nisso então dentro dessa ideia, dessa metodologia, digamos assim, a gente tem vários quadros, né? Um dos quadros é o que está rolando pelo mundo, que é quando a gente começa a entender outras pessoas. Então, na época que surgiu a quarentena, a gente teve depoimento de 3 amigos brasileiros e amigas que moram na Europa. Uma delas mora em Milão, que era na época o centro, né? Inclusive o vô dela faleceu uma semana depois. Então a gente conseguiu ouvir pessoas do mundo inteiro, assim. E tem outro quadro que é tirar do vocabulário, que é uma coisa bem boba e que eu deixo esse desafio para todo mundo que está aqui, que a gente tem feito entre nós ali do Pod 4, que é mudar o nosso vocabulário, porque o nosso vocabulário ele é colonizado. E aí ele continua inferiorizando pessoas. Desde coisas simples como usar expressões racistas ou machistas, ou tipo, um próprio filho da puta, eu chamar uma pessoa de filho da puta, tem toda uma noção de machismo sobre isso, né, e de inferiorização da mulher, da maternidade, da prostituta, que será que a gente deve falar isso sério na terceira década do século XXI? Né? Ou a própria expressão ridícula, vai tomar no cu. Vai tomar no cu é uma expressão que eu falo, eu defendo muito na minha tese, né? Porque dar o cu é uma delícia. E tem gente que dá o cu é o seu ponto de prazer, né? Então, tipo assim, quando eu digo vai dar o cu, é porque eu tô dizendo que dar o cu é que essa pessoa passiva, ela tá se sujeitando à pessoa ativa, então ela é inferior. Então, estou inferiorizando essas pessoas que usam o cu como um espaço de sexualidade, né? Então, enfim, tem várias. Então ali a gente dá várias palavras, ou mãe solteira, não se
Gente, não fala em mãe solteira. Eu aprendi com minhas amigas. Aprendi com minhas amigas feministas. Não se fala. Né? Então, tipo assim, a gente tem que começar a mudar do próprio vocabulário, porque isso vai em direção de um espaço mais plural. E isso sim é voz. Isso sim é discurso. Dani, maravilhoso, querido. Muito obrigado. A gente poderia ampliar um pouco mais algumas questões, mas tá tão gostoso, assim, os pontos levantados aqui, né, vários, Sim. e servem para isso, é um bate-papo nesse sentido, né, a gente não consegue aprofundar nada, mas levantar questões para seguir pensando, né, isso é que é maravilhoso. E esse lugar, como você acabou agora, é como eu gostaria que nós encerrássemos nosso bate-papo para ficar essas reverberações. Então eu te agradeço muito, querido, assim, você sabe... Dani, se eu começar a elogiar ele aqui, preciso de uma live só para elogiar ele. Não dá. O Daniel também é o diretor de Fulaninho, tantas questões que a gente passou junto, né, Dani? Então, querido, eu vou te deixar agora um espaço para você divulga aí de novo o Pod 4, finaliza aí, já te deixo um beijo e muito obrigado por participar desse projeto. Bem, gente, eu só agradeço, assim, como eu te disse, Marquito, a voz, como um ator, né? A voz, ela sempre teve para mim, que tem um pensamento articulado, digamos assim, num espaço onde eu não pensava, eu nunca tinha me dado conta, graças a você, que foi uma das primeiras pessoas que me fez entender que o discurso também fazia parte dessa expressão vocal. É até bobo, né, dizer isso, mas sabe quando a ficha demora a cair? E foi isso, assim. E então eu entender hoje de que o discurso é algo imprescindível para o artista contemporâneo é muito forte, né? É muito potente. E é algo que eu tenho defendido muito nos meus trabalhos, né? E nas minhas pesquisas, nas minhas aulas com os meus alunos, né? E tenho muito orgulho desse espaço, tenho muito orgulho de me sentir um artista que estou conectado com o meu tempo e espaço, ou pelo menos tentando aprimorar essa minha interação com o mundo, né? Porque às vezes eu acho que tem artistas que estão tão presos numa técnica do passado, num olhar do passado, sem perceber essas novas manifestações, né? Então a própria história de me entender um sujeito bissexual, entender esse discurso no meu corpo, de defender isso, foi algo que veio com o próprio doutorado, né? Porque até então eu achava que era uma coisa assim minha, esse é meu, isso não me interessa para ninguém, eu sou casado com uma mulher há tanto tempo. E aí entender que isso é um discurso político, porque essas artistas que eu pesquisei me fizeram, né? Me fizeram ampliar minha perspectiva, e como é importante a gente encontrar seus pares, né? Então, eu agradeço muito a você pelo espaço, pelas provocações, e deixo o convite para todo mundo, assim, primeiro, para se puderem me seguir nas redes, seria legal, porque agora, entre essa semana e a outra, eu quero disponibilizar minha tese, porque eu não consegui, não sei o que aconteceu, eu não consegui achar lá no site da UDESC. A sua tese e também da sua turma, eu também não encontrei. Então... E aí com a coisa do Covid, eu tentei entrar em contato e ninguém me respondeu. Então eu decidi fazer um for share, sei lá, e vou disponibilizar na minha rede, porque eu quero que as pessoas leiam, né? Então, quem tiver interesse, fica ligado aí em mim, porque eu vou logo mais disponibilizar pelo Facebook e tal. E dessa maneira, porque eu acho que a nossa pesquisa tem que sair para o mundo, né? Não adianta ficar lá empoeirada. Então, gostaria muito que vocês pudessem ler. Também tem alguns artigos que são legais, assim, a partir dessas análises decoloniais. E ficar esse convite para vocês seguirem e escutarem o Pod 4. A gente está em todas as plataformas digitais, Spotify, YouTube, Deezer, SoundCloud. Se você me seguir aqui no Insta, ali tem o link, né, para o Pod 4, mas é que o Marquito falou, é Pod, sem o E, Pod. 4 por extenso, a gente está lá, e vamos manter esse diálogo. O Marquito é uma pessoa que sabe, assim, eu acho que
o diálogo, eu estou sempre aberto, sempre disposto. Quem tiver interesse nesses temas que eu coloquei e quiser me mandar mensagem, me manda na DM, eu sou de casa. Adoro. É só me chamar, eu sou parceiro para qualquer tipo de discussão e debate. Tamo aí, tá? Então me chamem e vamos conversar mais sobre isso. Arrasou, Dani. Brigadão, querido. Acho que você não divulgou o seu arroba do Insta. Ah, meu Jesus brasileiro. Ó, mas tá aqui, ó. Tá ali, ó. Daniel Colim, _ ator. Vocês estão vendo ali? Mas é Daniel Colim, _ Eu não consigo ver, mas é isso. ator. Daniel Colim. É um L só e N de navio no final. Amo. Amado. Então, Dani, fica comigo que eu vou divulgar o próximo episódio. Ah, perfeito. Tá legal. Gente, essa temporada do Grupo de Pesquisa Vocalidade e Cena segue até o final de junho. Nós estamos há 2 meses. Ficaremos 2 meses com essa temporada experimental, trazendo pessoas interessantes para estar aqui discutindo, conversando, tomando um café com a gente. Então, gente, deixa eu botar para cá para a gente ver o próximo episódio. Bem manual aqui, né? Próximo episódio, dia 16, é terça-feira que vem, é a Letícia Carvalho, vai entrevistar o Vladimir Pinheiro e vão falar sobre teatro musical. Também outro universo maravilhoso de ampliar, debater. Tá tudo interligado. E depois tem mais 2 episódios, né? Um que o César Linelli vai mediar com o Márcio Vieira e depois, finalizando, a Súlia Vieira media com a Kika Sena. A Kika Sena, que é também uma artista trans. Então, estejam conosco para seguir, gente. Olha só, está aqui no Facebook, é Vocalidade e Cena, tudo junto. Aqui está os arrobas das pessoas que mediam esses encontros, né? Aqui está. E por fim, gente, todos os vídeos, esse com o Daniel Colim também, é claro, vão ficar disponíveis no canal Vocalidade e Cena do YouTube. E fica hoje mesmo, hoje à tarde já vai estar lá esse episódio de hoje. Então a gente segue conversando, assistindo e não para não. Dani, beijo pessoal, muito obrigado por tudo. Tchau, galera, obrigado.